Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse vídeo aqui quero conversar com você sobre a transição planetária. O que está acontecendo no planeta Terra neste momento e por que a gente precisa entender isso para a gente poder passar por esses tempos com mais calma, e colocando a nossa energia, direcionando a nossa energia de uma maneira construtiva a nosso favor e a favor das pessoas ao nosso redor. Certo? Primeira coisa, como é que eu sei isso? Se é que eu sei isso, tá? Esse é um assunto que chegou para mim há quase 20 anos atrás, quando eu comecei a ter meu despertar espiritual e não sabia o que estava acontecendo. E naquela época, né, eu era uma pessoa que eu não tinha nenhuma relação com eu não tinha a minha mediunidade ainda despertada, eu não tinha uma vida mística, espiritual, eu tinha uma vida muito normal, né, material, eu não tinha nada desses treco de espiritismo, de nada. E devo confessar para você que era bem mais fácil naquela época. E eu tinha minha vida normal e estava tudo bem, né? E aí, de repente, as coisas começaram a mudar. O despertar espiritual para mim foi uma grande mudança, com muitas passagens muito difíceis, né? Vou falar disso em um outro vídeo. Mas naquela época eu era muito cética. E aí, quando eu passei por esse momento, eu começava a ouvir umas orientações que vinham como intuição, como vozes, né? E que começavam a me trazer esse assunto da transição planetária. E, e eu falava assim, gente, vocês não estão esperando que eu vá acreditar nisso naquela época, né? Eu falava, eu não tenho como acreditar nisso, né? Porque quem me diz que... Quem são vocês que estão me falando sobre isso? E eu pedia provas, eu falei, me mostra uma prova, me mostra um estudo científico. Então, se você é dos meus, que quer uma prova, um estudo científico provando a transição planetária, Momor, eu tenho que te dizer que não tem, tá? Não tem. E foi muito difícil para mim lidar com esse assunto. Quando eu descobri esse assunto, eu achava tudo uma grande conversa e eu achava que eu estava enlouquecendo, né? Mas começou a chegar até mim professores que falavam sobre esse assunto, muitas pessoas da nova era, né? Muitas pessoas que canalizavam espíritos falando sobre a transição planetária. Lá em 2007 eu comecei a ler. Naquela época tinha pouca coisa, naquela época isso ainda era meio oculto. Quando se falava sobre transição planetária, eu falava, nossa, o que está acontecendo, né? E lendo aquele material, porque eu já não tinha mais, né, como fugir desse assunto, eu comecei a ver coisas realmente começando a acontecer, né? Então, o que eu vi desde então foi um mundo de uma massa de pessoas despertando, né? Um mundo que não se falava de espiritualidade, hoje em dia tem esse assunto aí aberto aos milhares no YouTube, gratuitamente, com pessoas muito competentes falando sobre esse assunto, as pessoas muito abertas e as pessoas realmente tendo seu despertar espiritual em massa, né? Para mim, essa é uma das maiores evidências de que algo está realmente acontecendo. Junta-se a isso o mundo em crise, né? E aí nós vamos entender o que está acontecendo com esse mundo na transição planetária. E a primeira coisa, então, não existe estudo científico? Não, eu vou falar sobre uma possível prova científica, mas essa é uma conversa que tem vindo do plano espiritual para a gente através de psicografia, através de incorporação, mediunicamente, certo? Bom que a gente saiba disso para você poder avaliar se você concorda ou não concorda e poder partir, né, de um ponto específico. O que é transição planetária de fato? O que está acontecendo? Uma mudança dimensional no planeta, né? Então a gente está fazendo uma transição de um planeta que existe em terceira dimensão, né? E com isso tem
uma série de características que pertencem a um planeta de terceira dimensão e nós estamos indo para um planeta que vibra em quarta dimensão, quinta dimensão, não se sabe ao certo, eu não tenho essa informação ao certo, tá? Mas vai mudar de terceira para quarta ou quinta. Na prática, o que significa essa mudança? Primeiro, uma mudança de paradigma. O paradigma que rege a terceira dimensão é diferente do paradigma que rege a quarta dimensão. As leis que regem terceira dimensão são diferentes das leis que regem quarta dimensão. A quantidade de consciência que cabe num planeta de terceira dimensão é diferente da quantidade de consciência de um de quarta, quinta dimensão. Então, quando muda o paradigma, muda crenças, muda sistema, todo um sistema daquilo que a gente acredita que é a vida, né? Porque o paradigma rege tudo, rege as relações, rege o trabalho, rege a moral, rege a ética. E quando você troca um paradigma, você troca toda uma experiência de vida. E por que é possível trocar? Porque existe uma ampliação de consciência, né? Quanto mais consciência, mais abertura. Mais abertura e quanto mais consciência, mais os predicados da consciência. A consciência ela tem algumas qualidades como compaixão, como amor, como visão, né? Quanto mais consciência, mais visão, mais clareza, mais acesso a uma sabedoria espiritual. Então, tudo isso vai fazer parte de um novo paradigma e vai mudar a nossa experiência de vida. Por que acontece uma mudança? Por que na terceira é de um jeito e na quarta é de um jeito? Basicamente por causa da densidade, né? Na terceira dimensão, tudo é mais denso, tudo é mais fechado, tudo é mais preso, cabe menos coisa, cabe menos consciência. E quando cabe menos, o paradigma se comporta de acordo com menos. Quando a gente começa a ficar mais fluido, a evolução, a transição tem a ver com ficar mais soltinho. E esse mais soltinho vai fazer caber mais consciência. E aqui também uma palavrinha importante da nova era: energia. Quanto mais consciência, quanto mais fluidez, mais espaço. A gente agora tá mais solto, mais energia. E energia é a base de tudo na nossa vida, certo? Com mais energia, a gente tem mais tudo. E quando a gente escuta isso, o que a gente vai falar? Nossa, essa é uma boa notícia, né? Estamos saindo de uma coisa mais densa, mais presa, para uma coisa mais solta, que cabe mais energia, cabe mais consciência, cabe mais espírito, certo? Então, a princípio é uma boa notícia. E sim, é uma ótima notícia, tá? Transição planetária diz respeito a uma ótima notícia. Então, eu quero que a gente parta do princípio de que o que está acontecendo é uma mudança dimensional. Aí você me fala assim: prova, me prova. Não tem prova, acabei de falar isso, não tem prova científica, mas existem algumas coisas, pelo menos para mim, na minha pesquisa, que me fazem acreditar nisso. E uma delas é a entrada do planeta Terra no cinturão de fótons, que aconteceu em torno de 1987 e 89, e essa é uma informação verificável. Essa é uma informação científica, realmente. Você pode aí consultar a astronomia, que você vai ver, existem informações que provam que o planeta Terra entrou no cinturão de fótons desde 1987 e 89. E daí? E daí que essa é uma prova de uma mudança magnética, né? Fótons, cinturão de fótons, o que é? Uma mudança na quantidade de energia que vibra agora na atmosfera terrestre. O cinturão de fótons é um cinturão de energia que existe no planeta e que a Terra está atravessando. Então agora o planeta Terra está atravessando um lugar, né, do universo onde tem mais energia, e essa energia muda o magnetismo da Terra, e eu estou explicando com umas palavras de uma pessoa leiga, tá? Mas isso, energia fótons, atua na atmosfera, na magnética do planeta Terra, e isso muda a nossa condição
de frequência, a nossa condição de energética do que era e do que é agora. Isso por si só já seria o suficiente para despertar consciências. Quanto mais energia muda a frequência, isso já explicaria, por exemplo, uma mudança na consciência do despertar espiritual de uma pessoa, tá? Essa é uma informação. Existem mediunicamente muitas informações que falam sobre uma mudança do comportamento da gravidade, aquela lei da gravidade. Dizem que isso também pode ser comprovável, eu não sei como, mas parece que a gravidade hoje em dia, como ela atua na atmosfera terrestre, é diferente. Antigamente, uma gravidade muito mais intensa, mais densa, hoje em dia a gravidade está mais solta, está diferente a gravidade. Isso muda a condição também da estrutura dimensional do planeta Terra. Além disso, existem, por exemplo, informações como Era de Aquário, né, que também é uma informação que você pode verificar astrologicamente. Estamos passando agora por uma Era de Aquário e todas as características da Era de Aquário você pode pesquisar, bastante informação. Temos também indícios em coisas como o calendário maia, outros calendários que fazem referência a essa época da história como uma época de transição, tá? Temos também pessoas como Chico Xavier, até Nostradamus, Bezerra de Menezes, outros grandes médiuns que profetizaram essa época do planeta Terra como uma grande transição, tá? Então, trazendo aqui algumas informações para a gente pensar sobre isso. O que muda na nossa vida? O que muda com a transição planetária? Com a mudança dimensional? O paradigma, quantidade de consciência, quantidade de espiritual que cabe no planeta. Me fugiu a palavra aqui. Como que a gente vai entender que o que mudou tem a ver com o que nos sustenta? Tem a ver com aquilo que é essencial, com aquilo que move a vida, né? Agora cabe mais vida aqui, cabe mais consciência nos nossos neurônios, né? Mas para isso existe um processo, que é o que a gente está passando, a transição. Então estamos ainda na fase de mudança. E a mudança, ela tem duas grandes consequências, né? Duas grandes coisas que são difíceis de lidar. Uma delas é a transformação, né? A transformação da consciência que a gente vai passar coletivamente e individualmente. Todo mundo vai passar, todo mundo que escolher passar. As consciências que ainda não tiverem maturidade e ainda não tiverem vontade de existir em um mundo de quarta dimensão vão fazer a sua escolha de partir. Por isso que as profecias também falam sobre uma grande partida de almas nesse momento, né? Quem não quiser brincar de transição planetária ou quem falar, pô, eu ainda preciso de uma experiência de terceira dimensão para o meu desenvolvimento, e quem decide isso é a alma da pessoa, o espírito da pessoa. Se a pessoa não estiver pronta e aberta para fazer esse salto, ela vai partir para um outro lugar onde ela possa ainda continuar tendo experiências de terceira dimensão. Mas se ela se sentir pronta, ela vai fazer a jornada de transição, vai passar pelo despertar espiritual e vai passar pela sua jornada de transformação. Isso tem a ver com escolha, o livre-arbítrio é total e é a própria pessoa que vai escolher. Se ela fica, se ela brinca de transição planetária ou se ela vai partir, tá? E o que inclui essa limpeza da transição planetária individualmente para cada um de nós? Para que a gente possa passar de uma consciência de terceira dimensão para uma consciência de quarta dimensão, é muito importante que o velho que existe em nós fique para trás.
né? Então, tudo aquilo que não é possível existir numa outra consciência e tudo aquilo que for barreira para, digamos, barreira neural, vamos pensar assim, para que tenha mais consciência aqui dentro da minha cabeça, para que tenha mais energia no meu sistema, precisa ter espaço, né? E para ter espaço, eu preciso tirar o velho. A gente pode entender isso dessa maneira simples. E para tirar o velho, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar. Eu preciso limpar crenças, eu preciso limpar dores, eu preciso limpar meu paradigma, eu preciso me limpar de toda uma experiência e daquilo que eu acredito como vida. E qual é o problema disso? É muito difícil. Não é fácil, é um processo que inclui muito autoconhecimento, que inclui, como que eu vou dizer isso? Que inclui você se permitir queimar no fogo da transformação. Queimar o fogo da transformação, sentir as dores, né? Inclui despedidas, inclui pontos finais, inclui resolver assuntos muito difíceis de ser resolvidos, inclui não é retaliação que fala, como fala quando a gente consegue arcar, a gente assumir erros que nos cabem e arcar com esses erros. Então agora é hora de uma prestação de contas, é a hora de uma grande faxina, né? E de colocar os pontos nos is, de organizar a casa, para que você possa cada vez ter mais espaço interior, para que a partir de agora mais consciência possa existir em você e conduzir a sua vida. É preciso que você esteja aberto para deixar para trás tudo aquilo que você acredita como verdade e manter a sua mente totalmente aberta para a vida de uma forma que você nunca conheceu até aqui. E isso para os nossos ouvidos é uma conversa que, para mim, pelo menos, né? Eu falava, gente, mas vocês estão fumando o matinho do Himalaia. Não parece? Uma conversa de gente que não parece muito certa da cabeça, né? E, além disso, quando você fala, pô, como assim conceber a vida de um jeito que não, totalmente que ninguém imagina? Isso tudo é muito estranho pra gente que quer segurança e que quer controlar, né? Então tem a ver com soltar o controle, tem a ver com confiar, tem a ver com estar aberto e tem a ver com ser capaz de passar pelo seu deserto interior, curar as suas dores, pagar as suas contas, né? E essa transição, ela cobra um preço também físico, porque toda cura passa pelo corpo físico e a ampliação de consciência e a capacidade de conceber mais espírito dentro desse corpo físico, porque o que está acontecendo na transição planetária? Mais do nosso espírito vai conseguir caber aqui nessa encarnação. Só que para o corpo físico, isso exige uma adaptação. Porque o nosso espírito, a quantidade de energia correndo no espírito é muito maior. E isso sobrecarrega sistema nervoso, né? Todos os sistemas elétricos, sistema endócrino. Então a adaptação do corpo físico, ela é intensa. E ao longo da história, nem todas as pessoas que passaram por essa ampliação de consciência no corpo físico foram bem-sucedidas, né? É por isso que, por exemplo, existem mestres espirituais que falam assim: se você desbloquear tudo que você precisa desbloquear em uma semana, por exemplo, eu vou fazer toda a sua cura emocional, porque, por exemplo, um mestre consegue fazer isso com um discípulo. Eu consigo te ajudar a desbloquear toda a sua carga, abro todos os seus caminhos neurais e aí o seu espírito vai caber aí. Vamos fazer isso rapidinho. Tira toda a dor, tira tudo que está bloqueando e o espírito vai caber rapidinho. O que acontece? O corpo queima. O corpo morre, porque não foi feito gradualmente, não foi adaptando os nossos sistemas gradualmente, e isso já aconteceu. O corpo dá um pane elétrico e ele desencarna, certo? Então, dizem até que as pessoas que estão, né, por trás
da condução da transição planetária falam que não sabiam se o ser humano iria conseguir comportar mais consciência nesse corpo aqui, por causa desse desafio de conseguir administrar muito mais energia. E por isso que autodomínio energético é uma competência da nova era. Também vou falar disso em outro vídeo. Então, certo, a transição planetária é uma ótima notícia, mas o preço da transição vai ser pago por quem escolher. Por quem escolher fazer a sua limpeza e adaptar essa nova consciência nesse corpo físico. Adaptar a mudança, o se abrir, o se despedir e o comportar mais consciência, tá? Isso individualmente. E coletivamente, qual é o preço que nós vamos pagar? O que nós veremos diante dos nossos olhos? Diante dos nossos olhos, nós vamos ver o velho ruir. O velho, tudo aquilo que pertencia ao paradigma de terceira dimensão, vai começar a desmoronar. E é por isso que o mundo parece estar hoje em dia numa crise profunda. Vamos ver as velhas grandes instituições caindo, perdendo, acabando, se dissolvendo, né? Então, coisas como, por exemplo, fontes energéticas não renováveis, como o petróleo, por exemplo, deixarão de ser as fontes energéticas, né? Então, você imagina só quando todo um cartel petrolífero começar a ruir. Nós já estamos vendo isso acontecer, tá? Mas quando isso começar a se intensificar, o que você acha que os bilionários do petróleo vão fazer? Você acha que esses bilionários vão gostar de ver as suas fontes sumindo, se esvaindo diante dos seus olhos? Hoje em dia, no planeta Terra em 2024, e já há muito mais tempo do que isso, já existem fontes de energia gratuitas, infinitas e renováveis. Já existe e já poderiam ser, por exemplo, o combustível, né, que gera energia, que gera luz, que gera o carro, o combustível do carro. Isso já poderia estar acontecendo, já existe no planeta Terra. Agora eu te pergunto, será que é do interesse? Então teremos isso, veremos uma luta do velho por não deixar o velho morrer, só que o morrer é inevitável, a terceira dimensão já está fadada ao fim. Então nós vamos ver muitas coisas da velha instituição caindo, morrendo, e os donos dessas velhas instituições, elas vão dar o sangue para não permitir que isso aconteça. Então, muita crise, muita guerra são possibilidades, tá? Coisas como o sistema financeiro. Nós teremos uma grande mudança nas formas econômicas e como as pessoas trocam os serviços e os mantimentos. Ninguém sabe ainda qual é o novo sistema econômico que vai reger a nova era. Mas, diante dos nossos olhos, estamos vendo um sistema capitalista em crise que não se sustenta mais. Os maiores especialistas de economia já vêm há mais de 10 anos dizendo que o sistema capitalista não tem mais condições de se manter. Ele está no momento em queda, estamos vendo isso, né? Estamos vendo uma crise econômica crescente mundial. Então, a queda do capitalismo é outra, diante dos nossos olhos, a queda do velho, a queda de um mundo baseado no paradigma de terceira dimensão. E ainda não conseguimos vislumbrar o que é que vai substituir isso, né? Então, essa incerteza, essa insegurança, o medo é uma coisa que vai permear a transição planetária por ainda alguns anos, né? Mas, né, dizem as boas notícias que as soluções também, como elas começarem a acontecer, vai ser assim rápido, né? A luz vai se manifestar e as coisas vão começar a se resolver de forma como a gente nunca imaginou que aconteceria. Então, não nos deixemos tomar pelo medo, pelo pânico. Vamos ampliar, vamos fazer o nosso trabalho, se for da nossa consciência fazer a transição.
e confiar. Agora é momento de desenvolver o músculo da confiança e da conexão com Deus, conexão com o espiritual, para que a gente possa fazer essa transição sem medo e acreditando que o novo vai surgir e vai ser muito melhor do que a gente conheceu até aqui, né? Basicamente, isso que eu queria falar sobre a limpeza e sobre o velho ruir diante dos nossos olhos, porque antes do novo começar, muita coisa vai ter que morrer, né? E é isso que está acontecendo. As evidências estão aqui, né? Uma massa de pessoas despertando. Nunca se existiu tanto interesse por assuntos espirituais e nunca foi tão fácil falar de espiritualidade como é hoje. Antigamente, para você ter acesso a um livro de espiritualidade mais avançado, você tinha que fazer uma jornada de procurar, você precisava de um mestre, você precisava percorrer caminhos ocultos, né? Os iniciados, os despertos, eles faziam um caminho duro, né? Jornadas longas até o monge que está no alto do Himalaia para receber um ensinamento. E isso não há muitos anos atrás. Eu lembro que quando eu despertei, você não conseguia comprar o livro O Curso em Milagres. Ele não existia. Era super difícil, precisava conversar, precisava ter indicação, a pessoa precisava verificar se você podia comprar ou não. Hoje em dia, o Curso em Milagres é um livro que você pode baixar de graça na internet. Então, são muitas as evidências de que o espiritual hoje em dia já está, né, tomando conta aí do novo paradigma. As pessoas estão despertando, as pessoas estão fazendo a sua jornada de cura e de transformação. Muitas almas escolheram fazer a transição, né? Mais de 144 mil almas já escolheram, porque existe profeticamente, né, dizendo que se 144 mil almas fizessem o seu despertar e sua transição, a gente alcançaria o efeito borboleta, ou seja, o planeta conseguiria fazer a transição e a cura. E essas 144 mil almas já fizeram a sua escolha, então não existe volta. O planeta Terra está rumo à luz, né? E por mais que pareça que a escuridão está ao nosso redor, é sobre isso, é sobre limpeza, é uma fase de transição, uma fase importante. A gente precisa jogar o velho fora para o novo surgir, a gente precisa ter resiliência para fazer essa transformação, consciência de que realmente a gente precisa mudar muito e que isso vai nos custar. E também consciência de que quando aos nossos olhos parecer que tudo está acabando, é só a percepção do velho, o velho está morrendo, mas o novo já está aqui, prestes a surgir, e confiemos nisso, certo? No próximo vídeo eu quero falar sobre quem é esse novo ser humano que está surgindo e mais algumas características e trabalhinhos que a gente vai ter que fazer para a gente se tornar esse novo ser humano, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.